Nesse momento está acontecendo a reunião do Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central. E eu acho esse tema da mais alta importância. O Brasil tem hoje a maior taxa de juros do mundo, senhor presidente. Mais de 10% de juros reais. O segundo país no mundo é o México, com 4% de juros reais. Essa taxa Selic de 13,75 está nesse patamar desde junho de 2022. Só que, em junho de 2022, a inflação, senhor presidente, era de 11,89%. Então, nós estamos falando de taxa de juros reais de menos de 2%. Só que a inflação que estava em 11% despenca. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 3,16%. Como a taxa Selic é 13,75%, você diminuindo a inflação, dá mais de 10%. E eu quero aqui cumprimentar o presidente Lula pelos resultados macroeconômicos. Os números o resultado caíram. É dele mesmo. Os números, o deputado ficou nervoso. Deputado, o senhor falava tanto da picanha. A picanha era R$80 em Bolsonaro. Sabe quanto está agora no Rio de Janeiro? A culpa da inflação é dele. R$39. A inflação despencou. Né? Vocês vejam a gasolina, o gás de cozinha, era R$120. Lá no Rio de Janeiro está R$80. A gasolina chegou a 8. Está em 5 e pouco, 5,38. O óleo de soja, que chegou a 13, está em 4. Eu sei que os senhores ficam incomodados quando a gente fala isso, traz números, mas o fato é que é inaceitável a permanência de uma taxa de juros nesse patamar, senhor presidente. É inaceitável. E eu acho que o presidente... Juro é consequência. Calma. Consequência de quê, deputado? Com inflação como essa? A inflação lá embaixo? Como se justifica? Na verdade, a taxa de juros reais tem aumentado, porque a inflação tem caído mês a mês. Eu acho, inclusive, que o presidente do Banco Central tem que vir a essa casa. Ele está se negando a vir à Câmara dos Deputados. Eu já aprovei na Comissão de Finanças e Tributação. Era uma convocação, mas pediram que fosse transformado em convite. Um convite. Na próxima reunião da Comissão de Finanças e Tributação, nós vamos aprovar a convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque é inconcebível que ele não venha se explicar num momento como esse. Não faça isso. Presidente. O deputado fica nervoso quando a gente fala de economia, quando fala de resultados reais, quando eu falo de inflação de 3,16%. O deputado fica nervoso quando eu falo que o desemprego chegou a 8%. O menor nesse último período. Tem um índice chamado índice de miséria, que calcula desemprego e inflação. Nós estamos chegando no melhor patamar desde 2014. A verdade é que os senhores ficam incomodados quando a gente discute economia por isso. Então eu quero aqui, senhor presidente, dizer que essa reunião do Banco Central é uma reunião muito importante. Eu, sinceramente, espero que haja uma queda substantiva na taxa de juros. 0,25 não interessa a ninguém. Olha, eu quando falo que a taxa de juros está a mais de 10%, tem gente no mercado imaginando uma taxa de juros no final do ano, deputada Laura, em 12%. Isso significa uma taxa de juros real superior a 8%. Então a economia está travada. A gente viu agora notas da Fiesp, da Firjan, Luiza Trajano, empresários do varejo, dizendo que a economia está quebrando, porque esses empresários tomaram juros quando a taxa Selic estava em 2%. Então é muito difícil, senhor presidente, num cenário como esse, que os números macroeconômicos são todos positivos, é inconcebível que a gente imagine uma decisão do Banco Central que não seja uma queda substantiva na taxa de juros. O resultado vai sair amanhã, quarta-feira, no final do dia. Mas a expectativa é de todo o Brasil. Eu sou presidente da Frente Parlamentar contra Juros Abusivos. Essa taxa Selic influencia em todas as outras taxas. A taxa do cartão rotativo de crédito, sabe quanto está, deputada Laura Carneiro?
435%. E essa frente Isso estava é um onde nos mandatos do isso é Lula, um nos dois assalto, primeiros mandatos? Isso é um assalto à mão armada. O deputado fica nervoso quando a gente trata disso. Eu vou ficar sempre falando sobre isso. Falando sobre a inflação. Me responda depois, se inscreva para falar da inflação. O que houve? Que era 11% na época do Bolsonaro. 2022 era 11%. Se inscreva depois, deputado. Respeite a minha fala. Pandemia. Se inscreva depois. Deputado, Em 2022. Eu estou falando em julho de 2022. É porque não é sorte. É porque teve decisões corretas do presidente Lula. Em especial em relação aos preços da Petrobras. Aqueles preços dolarizados. A Petrobras está tendo lucro. Lá vem Dilma Mas de novo. agora, o gás de cozinha, como eu falei, que é fundamental para a população mais pobre, caiu de 120 para 80 reais e vai continuar assim. Agora, eu espero, e encerro dizendo, deputado Patrus, que hoje é um movimento da sociedade. Aqui eu sou um deputado do PT, mas não é só a esquerda, o PT, que está falando de taxa de juros. São amplos setores da sociedade, setores empresariais, setor varejista, todo mundo clamando pela redução da taxa de juros nessa reunião do Comitê de Política Monetária. Muito obrigado, senhor presidente. Se me permite... Por favor, silêncio aqui nas laterais para o relator poder ler o seu parecer. Se me permite ir diretamente ao voto, Vossa Excelência já leu a ementa do projeto, vou diretamente ao voto do projeto de lei 3125 de 2020, do deputado Rubem Júnior Pereira. Voto do relator. Nos termos do artigo 32, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a esta comissão compete a apreciação da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito do PL número 3125 de 2020 e do substitutivo aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O projeto de lei e o substitutivo não se ressentem de inconstitucionalidade formal, pois respeitadas as regras de competência e de iniciativa. Constituição Federal, artigo 22, inciso 1, artigo 48, caput e artigo 61. Passa-se, então, ao exame da técnica legislativa do projeto de lei. Como já assinalado no parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, houve o emprego indevido da expressão Carteira Nacional de Motorista. O equívoco já foi expungido no substitutivo, mediante a substituição por Carteira Nacional de Habilitação. Uma questão meramente técnica, porém importante. Foi também utilizado incorretamente, nos termos da Lei Complementar número 95/98, o hífen após cada indicação dos artigos. Igualmente, foi errôneo o emprego do ponto após os números dos parágrafos. Houve também o uso equívoco do travessão, em vez do hífen, na referência a inciso. Todos esses aspectos são corrigidos pela apresentação de subemenda substitutiva. Mais uma vez, isso é tão somente para garantir a boa técnica legislativa e a adequação do projeto. Portanto, tanto o projeto quanto o substitutivo ressentem-se de discretas impropriedades de técnica legislativa. No mérito, as ideias veiculadas no projeto e no substitutivo são oportunas. Note-se que é a proposta a inserção na Lei número 11.343/2006 de uma medida cautelar pessoal e uma pena, ou um efeito da condenação, entre parênteses, relativamente à hipótese em que o sujeito emprega veículo automotor para a prática de crime previsto na Lei de Drogas. Mais uma vez, destacamos, somente quando ele emprega veículo automotor para essa prática desse tipo de crime. Ocorre que, com todo respeito ao autor do projeto e ao relator na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, foi inadequada a inserção dos institutos no capítulo da apreensão, arrecadação e destinação de bens do acusado. Como a carteira de habilitação em si é apenas um documento, não é tal direito que deverá ser objeto da medida cautelar e da consequência penal. Observe-se como a temática é tratada no Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão
ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da quem deferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Portanto, a apreensão do documento é apenas medida de caráter administrativo, não representando em si a medida cautelar pessoal que se pretendeu inserir. Demais disso, não se amostra apropriada a inserção da pena de suspensão do direito de dirigir no capítulo da apreensão, arrecadação e destinação de bens do acusado. Também aqui, a subemenda substitutiva promove o saneamento. Segue-se, então, para a análise conglobante da constitucionalidade material e do mérito. Projeto de lei e o substitutivo da Comissão de Segurança Pública e do Combate ao Crime Organizado são dignos de aplauso, porquanto enaltecem o bem jurídico, saúde pública, nos termos dos artigos 196 e seguintes da Lei Maior. E destaque-se, as alterações na Lei 11.343 de 2006 são oportunas, representando meios eficientes para a dissuasão do emprego de veículos automotores na criminalidade de drogas. Ora, é extremo de dúvidas que a utilização de veículos automotores é uma preocupação significativa das instâncias formais de controle. Nesse sentido, PF desarticula esquema de tráfico de drogas em caminhões na Dutra, 6/10/2022. A ação busca aprofundar investigações iniciadas em julho deste ano, após a apreensão de 3 toneladas de maconha na rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas. A Polícia Federal deflagrou a operação Complemento de Carga, nesta quinta-feira, em Cascavel, Paraná. A ação busca aprofundar investigações iniciadas em julho deste ano pela Delegacia de Cruzeiro, após a apreensão de 3 toneladas de maconha na rodovia Dutra, em Lavrinhas. O produto ilícito tinha como destino o Rio de Janeiro. Matéria veiculada pela Band UOL. Detento chefiava grupo que traficava drogas em carro de luxo, diz MP de Goiás. Operação Dublê cumpriu 2 dos 4 mandatos de prisão no estado. Quadrilha é suspeita de atuar em Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 27/22/14. De acordo com o MP, a base da quadrilha era o Mato Grosso do Sul. Lá, os suspeitos roubavam e clonavam carros de luxo para fazer o transporte das drogas, que seriam distribuídas nos outros 2 estados. Daí o nome da operação, em razão da modificação dos veículos. O GAECO acredita que pelo menos mais 6 pessoas possam estar envolvidas com a quadrilha somente em Goiás. Transportadoras. Em Goiás, além dos mandados de prisão, foi cumprido um mandato de sequestro de bem, uma caminhonete GM S10, que foi adquirida com dinheiro oriundo do tráfico. Outros 5 mandatos de busca e apreensão também foram executados, sendo 3 deles em transportadoras de veículos suspeitas de participar do esquema. Ostentação. Uma das características do grupo criminoso, segundo as investigações, era o fato de sempre usar veículos de luxo para fazer o transporte das drogas. A quadrilha também ostentava fotos com bens valiosos, como motos importadas e lanchas, nas redes sociais. Para tentar não levantar suspeitas, algumas vezes o grupo enviava os veículos usados para o transporte de entorpecente em caminhões cegonha. Portanto, com a subemenda substitutiva apresentada, passa-se a prever uma medida cautelar pessoal e um efeito da condenação, quando o crime previsto na Lei 11.343 de 2006 é perpetrado utilizando-se de veículo automotor. Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 3.125, com o substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, na forma da anexa subemenda substitutiva ao substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Sala das Sessões, Alencar Santana Braga, esse é o voto.